Aleluia. Aqueles que acharam, digam amém. O que nos diz a palavra de Deus? Qual a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus? Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem é que foi conselheiro de Deus? Quem foi que deu primeiro a ele, para poder, por ele, ser retribuído? Por quê? Por ele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. A ele a glória eternamente. Amém. Vamos orar nessa noite? Senhor, diante de tudo que já aconteceu nesse culto, diante de tudo aquilo que nós já ouvimos, diante de tudo aquilo que nós podemos cantar e te adorar, nós te agradecemos e queremos dizer mais uma vez, Senhor, que toda honra, toda glória seja tua. Não deixe nós almejar em nossos corações querer roubar ou ter em nós aquilo que é seu, Deus. Nós não precisamos de aplausos, nós não precisamos que as pessoas falem bem de nós, Deus. Nós queremos que todos falem bem do Senhor. Deus, nós queremos que toda glória e toda honra seja dada a Ti. Nessa noite eu quero Te pedir, Pai, usa-me, mas não para o meu louvor, não para a minha exaltação. Tudo que eu quero Te pedir é usa-me para a Tua glória. Que a Tua igreja saia nessa noite daqui, Senhor, mais cheia de Ti e consciente de que eles não são nada, Deus, mas que Tu é tudo em todos. Deus, que toda glória, toda honra, todo louvor seja dado ao Senhor eternamente. Amém. Os irmãos podem tomar assento, glorificando ao nome de Deus. Nessa noite nós estaremos finalizando os 5 pilares da igreja, finalizando com esse pilar que é somente a Deus a glória. Nós já estudamos, aprendemos a respeito das Escrituras, a respeito de Cristo, aprendemos a respeito da graça e da fé, e hoje nós entenderemos por que tudo isso aconteceu. Só há um motivo para todas essas coisas. Para quê? Para que os homens sejam glorificados? Não. Para que Deus receba toda a glória. Amém? Então, irmãos, esse texto que nós lemos nessa noite é um dos textos mais emblemáticos da Escritura. É um texto de louvor e adoração ao nosso Deus. Em vários dos nossos hinos, em várias das nossas proclamações e poesias em toda a Igreja de Cristo, nós ouvimos falar desse texto. Inclusive, nessa noite nós cantamos por 2 vezes esse texto, dizendo que Deus merece toda a glória, que todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Os teólogos vão chamar esse texto de doxologia. O que significa isso, irmão James? Significa adoração, exaltação, elogios ao nosso Deus. Mas muito mais que adoração, muito mais do que elogios, quando nós enxergamos e olhamos para esse texto, nós vimos um Paulo em êxtase, boquiaberto, abismado ao contemplar a obra de Deus na salvação do homem, através do Evangelho de Jesus Cristo. Nesse texto nós vimos um Paulo que entendeu todas as coisas? De maneira nenhuma. Um Paulo que descortinou e desvendou todos os mistérios de Deus? Não. O que nós vemos nesse texto é um Paulo abismado, coerente, sabendo que ele não entendeu tudo, mas que todas as coisas estavam na mão de Deus. O soberano, o Deus todo-poderoso, aquele que merece toda a honra e toda a glória. Mas o que isso tem a ver com só lhe deu glória? O que isso tem a ver com somente a Deus a glória? Bom, eu acredito que tudo. Porque nesse texto nós vamos aprender um pouquinho a respeito da história de Deus. E quando a gente aprende quem Deus é, automaticamente a gente aprende quem nós somos. E entendendo a riqueza que há em Deus, nós entendemos a pobreza que há em nós. E nessa história, a gente começa a ver que a história não é nossa, e sim de Deus. Nessa história nós somos simplesmente coadjuvantes, na história de um Deus grande, poderoso e eterno. É por isso que nós dizemos, pois a Ele a glória.
É por isso que nós dizemos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Mas talvez isso pareceu poético para você, mas o seu entendimento não conseguiu alcançar, porque Deus merece toda a glória. Por isso vamos ao texto nessa noite, a partir do versículo 33, que vai nos dizer: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. O texto inicia pondo Deus em discussão. E a imagem que nós encontramos aqui é como se Paulo estivesse diante de um grande abismo, ou de um profundo poço, e ele tentasse contemplar o fim desse poço, e tudo que ele vê é escuridão. Não há como mensurar, não há como medir esse poço. Assim é a sabedoria e do conhecimento e da riqueza que há em Deus. Nós não conseguimos medir, nem ao menos alcançar. Nós não podemos, com as nossas capacidades, com aquilo que nós temos, alcançar a sabedoria que há em Deus. Ainda que nós, por 1000 anos, tentássemos adquirir conhecimento a respeito de Deus e de todas as coisas, nós não arranharíamos a superfície da sabedoria de Deus. Nós não chegaríamos perto, nós não alcançaríamos a sabedoria que há em Deus, pois não há tal sabedoria entre os homens. E esse é um motivo inicial do porquê Deus merece toda a honra e toda a glória. O nosso Deus merece toda a honra e toda a glória. Jeremias 10:12 vai nos falar um pouquinho a respeito dessa sabedoria e desse conhecimento que há em Deus, nos dizendo: mas foi Deus que fez a terra com seu poder, e firmou o mundo com a sabedoria, e estendeu o céu com seu entendimento. O Salmo 104, versículo 24 vai nos dizer: quantas são as suas obras, Senhor? Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia dos seres que tu criaste. Então surge em primeiro momento uma pergunta: o homem tem a capacidade de, por sua sabedoria, criar céus e terra? A resposta para isso é muito simples, é óbvio, é claro que não. Tudo que o homem cria a partir de uma matéria-prima dada pelas mãos de Deus. Mas Deus fez todas as coisas a partir do poder da sua palavra. Deus disse: haja, e tudo se fez. O que nos impressiona, meus irmãos, é que ele não precisava fazer nada disso, pois Deus é completo em si mesmo, ele não precisa de ninguém. Deus não precisava fazer eu e fazer você, porque ele é completo em si mesmo. Quem precisa dos seus adoradores são os ídolos, que são feitos pelas mãos de seus adoradores, mas Deus, ele não precisava de mim e de você. Os ídolos só existem porque os seus adoradores os criam, porque os seus adoradores os adoram. Mas Êxodos capítulo 15, versículo 11 vai nos dizer o seguinte: ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, operando maravilhas? Quem dentre os ídolos é como o nosso Deus? Quem é que faz todas as coisas que o nosso Deus faz? Será que existe entre os ídolos quem opere tais maravilhas? Será que existe entre os homens quem opere tais maravilhas? Quem é como o nosso Deus? Deus é único na excelência de seu ser. Houve um tempo, meu irmão, na eternidade, antes que a criação viesse a existir, em que Deus estava só. O que eu quero dizer com isso? Sem a presença da sua criação. Porém, Deus é completo em si mesmo, pois Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Nesse tempo não havia anjo que o louvasse, nem a terra para ser sustentada pelo poder da sua palavra. Só existia Deus e mais nada, e isto. E nesse tempo, meus irmãos, todas essas coisas que vieram à existência, todas essas coisas que foram criadas por Deus, sejam os homens, sejam os anjos, se elas fossem tão importantes assim,
Será que elas não seriam chamadas à existência desde a eternidade? Mas não. Elas não foram chamadas à existência desde a eternidade, porque Deus não precisa de ninguém. Ele não precisa de nada. Ele é completo em si mesmo. Não precisa de nenhum dos seus adoradores. Todas as coisas que acontecem porque Ele quer e para a sua glória. Isso te assusta, irmão? Dizer que Deus não precisa de ninguém? Esse é o Deus das Escrituras. É o Deus que é soberano. É o Deus que criou todas as coisas. Essas obras criadas, céus, terras, anjos, nada acrescentaram a Deus. Se Ele de alguma coisa necessitasse, como eu disse, todas essas coisas seriam chamadas na eternidade. Malaquias 3,6 diz que Deus não muda. E por Deus não mudar, nós não podemos aumentar nem diminuir a glória que há no Senhor. Não há nada que lhe falte, nada que possamos acrescentar ao ser de Deus. Ele é completo em si mesmo. O versículo 34 e 35 vai nos dizer: pois quem jamais conheceu a mente do Senhor? Ou quem fez seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para ser recompensado? Três perguntas aparecem no texto. E todas essas três perguntas, elas têm a mesma resposta. Todas elas foram feitas de forma retórica e têm a mesma resposta. E o propósito maior delas é demonstrar a supremacia de Deus sobre todas as coisas. A primeira e a segunda pergunta são: quem, pois, conheceu a mente do Senhor? E quem é que foi o seu conselheiro? A resposta para isso é: ninguém. Pois ninguém conheceu a mente do Senhor ao ponto de poder ou de conseguir lhe dar conselho. Em Romanos, Paulo nos apresenta 11 capítulos sobre a mente do Senhor. E todos os filhos de Deus nasceram para aprender a respeito da mente do Senhor, mas não exaustivamente ao ponto de poder dar a Deus conselho. Existem coisas que nós não podemos dar a Deus, e uma delas, meus irmãos, é conselho. Só que é incrível como nós somos tendenciosos, como a gente às vezes é arrogante e quer tentar dar ao Criador do universo conselhos. Diria Paulo: pode tu, ó vaso, dizer por teu Criador, por que tu me formaste assim? Tu podes dizer, por que tu me formaste assim? É incrível como a gente é tendencioso em querer dar conselho àquele que sabe todas as coisas. Por que tu governas o mundo dessa forma? Por que que tu não acaba com o sofrimento? E existem pessoas que vão além e dizem: Senhor, se o Senhor não resolver a minha situação, se o Senhor não acabar com o meu sofrimento, se o Senhor não entrar em providência na minha vida, eu não vou mais para a igreja, eu não creio mais em Ti, eu não vou Te servir mais. Isso é semelhante a uma criança que vai ao pediatra porque ela tem diabetes e logo ao sentar na cadeira do médico ela diz: olha, não me fura mais com essas agulhas, porque senão eu não venho mais aqui. Imagina só o que o médico responderia para uma criança dessa, sendo que a maior necessidade é da criança e não do médico. A maior necessidade de servir a Deus é nossa e não dele. Nós devemos entender isso. A maior necessidade de servir a Deus é nossa e não dele. Nós devemos entender que nós não somos nada sem Ele, mas Ele sem nós continua sendo Deus. O nosso Deus continua sendo o mesmo. Ele não precisa de mim, Ele não precisa de você. Nós não devemos aconselhar a Deus. Nós não devemos nunca ameaçar o Senhor. Confiar e descansar em Deus é o nosso dever, porque tudo mais que isso é suicídio. A terceira pergunta é: quem deu primeiro a Ele para ser recompensado? A resposta é: ninguém. Como tudo é de Deus e por meio dele, Ele é dono de todas as coisas. Não há nada que nós possamos dar a Deus que não seja dele. Não existe nada que eu possa dar a Deus, que eu possa oferecer a Deus que já não seja dele. O Senhor é dono de todas as coisas. Por isso, não
podemos nunca colocar Deus na parede, tentar negociar com o Senhor, barganhar com Deus. Nós não devemos fazer isso. Esse negócio de trocar com o Senhor, eu vou dar isso para Deus, para que Deus me dê isso, não existe nada que nós possamos dar a Deus que já não seja dele. Nós devemos entender que se recebemos alguma coisa, nós devemos levantar nossas mãos para os céus e dizer, obrigado, Senhor. Pois eu não era merecedor de nada disso. Não existe uma só coisa nessa terra que não seja de Deus. Nada. Nós somos totalmente pertencentes e ocupantes do território de Deus. Cada respiração nossa é um dom. Todas as virtudes que realizamos é por graça. Atos capítulo 17, versículo 25 vai nos dizer: Deus não é servido por mão de homens, como se necessitasse de alguma coisa, pois Ele mesmo dá a vida a todos e a respiração e todas as outras coisas. Deus não é servido por mãos de homens. Muitas vezes, sabe o que está acontecendo, irmãos? Eu falo isso num contexto geral, eu não falo de mim, não falo de você, num contexto geral. A cena da igreja, num contexto geral. Muitas vezes a gente está confundindo Deus com os Exus lá do candomblé, irmãos. Sabe, você vai lá para o Exu, dá comida para ele, mata uma galinha para que você receba algo. Deus não é assim, irmãos. Deus é dono de tudo, Ele manda em todas as coisas pertencem ao nosso Deus. Mas será que esse é o Deus que a igreja moderna tem adorado? Será que esse é o Deus que a igreja moderna tem servido? Nós temos visto cada vez mais aumentar o número de pessoas tentando ordenar a Deus, pessoas tentando mandar em Deus, pessoas tentando dizer a Deus o que fazer. Não, irmão James, isso não acontece, é coisa da sua cabeça. Homens e mulheres que carregam nas suas orações as palavras do tipo: eu decreto, eu ordeno, eu declaro, eu determino. Pessoas que se vestem de feiticeiros, porque acham que com suas palavras, ou por uma palavra ímpar, vão mudar os desígnios de Deus. Mas Efésios capítulo 1, versículo 11 vai nos dizer que Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Deus realiza todas as coisas porque Ele quer, por causa da sua boa vontade. É por isso que Deus faz todas as coisas. E se não bastassem isso, por muitas vezes, tais pessoas acabam transformando Deus em um cambista, como eu já falei, em um Deus de troca. Para essas pessoas não existe não na boca de Deus, e sim o que elas ainda não trocaram com o Senhor. Seja fé, dinheiro, seja obras. É incrível. Como eu disse, eu vou fazer isso para que o Senhor faça aquilo. Eu vou fazer aquilo para que o Senhor faça isso. E se Ele não fizer, é porque me faltou fé. Pois afinal, irmão James, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Só que o incrível é que a alegria nunca vem pela vontade de Deus ser feita. Nós devíamos se alegrar pela vontade do Senhor ser feita na terra. Porque todos os nossos desejos são perniciosos, pecaminosos, mas os desejos de Deus são bons. Nós devíamos nos alegrar pela vontade e os desejos de Deus se fazerem na terra. Meu irmão, e ainda essas pessoas dizem: olha, eu posso tudo naquele que me fortalece. Esses textos são ditados de cor e salteado. Mas eu fico pensando o que aconteceu com Abacuque 3, 17 e 18, que nos diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o fruto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O que aconteceu com Jó 1:21 e o entendimento de que todas as coisas são de Deus? Disse Jó: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei, e o Senhor me deu, o Senhor levou, louvado, bendito, glorificado, seja o nome do Senhor.
Todas as coisas são de Deus. Não é o irmão James que está falando, é a Bíblia que está nos anunciando quão grande é o nosso Deus. É a Bíblia que está nos dizendo. Eu não posso crer que esse Deus capitalista, cambista, é o Deus que a Bíblia nos anuncia. Esse Deus que as pessoas têm anunciado aí, é um Deus fraco, que é dominado pelos nossos desejos, escravos da nossa vontade. Não é o Deus da Bíblia. E sabe por quê, irmãos? Por mais dia aumentam o número de pessoas que não glorificam a Deus, porque elas não têm entendimento sobre quem é o nosso Deus. Se elas entendessem de fato quem é esse Deus terrível, esse Deus glorioso em santidade, elas entenderiam que não são nada nessa equação e que Deus é tudo. Elas entenderiam isso. Mas deixa-me falar um pouco desse Deus que eu creio, desse Deus descrito no versículo 36 que nos diz: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. Meus irmãos, é justamente pela sabedoria e o conhecimento de Deus serem riquíssimos, profundo e insondáveis, que o versículo 36 que nós acabamos de ler é verdadeiro. Tomo isso para dizer que a origem fundamental ou a causa final de tudo é Deus. A existência de tudo depende de Deus, em seu início e em todo o seu percurso, pois tudo foi feito por Ele, para Ele e por meio dEle. Nada que existe foi feito sem Ele. Efésios 1:11, como eu disse, diz que Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Romanos 9, versículo 16, diz que isso não depende do que quer ou do que corre, mas de Deus em se compadecer. Provérbios 16:33 vai nos falar: a sorte é lançada no regaço, mas do Senhor procede toda a determinação. Todas as coisas são dele, e por meio dele. Nada do que existe, existe sem Ele. E todas as coisas são dele, por meio dele, significa que não existe uma explicação para todas as coisas criadas mais profunda e decisiva do que Deus. E é isso que nós entendemos quando nós dizemos que Deus é soberano. Que Ele é o grande governador de todas as coisas. É isso que nós entendemos quando dizemos que Deus é soberano. Mas vamos tentar entender melhor cada um desses artigos, começando pelo porquê dele. Porquê dele significa que todas as coisas foram criadas por Deus. Nessa equação não existe Big Bang ou evolução. O acaso não trouxe nada à existência. Sim, o Senhor criou todas as coisas. Gênesis capítulo 1, versículo 1 vai nos dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra. Hebreus 3:4 vai nos dizer: porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas foi Deus. Jeremias 32:17 vai nos dizer: ah, Senhor Jeová, eis que tu fizeste os céus e a terra, com teu grande poder e com teu braço estendido. Nada te é maravilhoso demais. O ensino básico das Escrituras é de que Deus é Criador. Só que mais do que Criador, Deus é poderoso em sua criação. Como eu disse, toda a criação do homem depende de uma matéria-prima dada pelas mãos de Deus. Mas Deus traz à existência o inexistente a partir da sua palavra. A palavra do seu poder, através da sua sabedoria, Deus faz todas as coisas. Todas as coisas foram feitas pela poderosa palavra de Deus. Quando Ele fala, o inexistente salta para a existência. A morte passa a ser vida. É por isso que Ele disse: Lázaro, saia para fora. E mesmo 4 dias mortos, Lázaro saiu com vida. Porque há poder na palavra de Deus. Quem é esse que tem poder
de fazer com que o mar revolto e o vento se acalme. Esse é o verbo de Deus. Esse é o nosso Senhor Jesus, que tem todo o poder. O Salmo de número 50 diz: o poderoso, o Senhor Deus, fala e convoca toda a terra, desde o nascer do sol até o seu acaso. Só que não é simplesmente porque dele, mas é também por meio dele. Deus não simplesmente só criou a terra e deixou com que o acaso ou a evolução guiasse o resto. Como um relojoeiro que coloca uma pilha em um relógio e deixa com que o relógio funcione sozinho. Não. Deus guia todas as coisas. Todos os fenômenos que acontecem na terra acontecem porque Deus os ordena, porque Deus os manda. A terra funciona porque Deus a mantém. Jesus, quando acalmou o vento e a tempestade, provou isso. Aquela tempestade em que Jó e aqueles marinheiros passaram foi criada e acalmada pelo próprio Deus. O mar, quando se abriu para aquele povo passar, abriu porque Deus ordenou que ele se abrisse. Jó 37:6 vai nos dizer: é Ele quem ordena a neve, caia sobre toda a terra, e instrui a chuva, transforma-te em forte aguaceiro. O Salmo 127 vai nos dizer: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Deus não é pego de surpresa. Ele não é simplesmente o arquiteto de toda a terra, mas Ele também é o governador que rege com mãos fortes todo o universo. O nosso Deus não deixou a terra funcionar pelo acaso, irmãos. É Ele quem nos dá a chuva. É Ele quem nos dá os trovões. É Ele que nos alimenta dia a dia, pois é Ele quem faz crescer todos os cereais da terra. O nosso Deus não deixou nada ser guiado sem propósito. E tudo isso é simplesmente para a sua glória. O fim de todas essas coisas são glorificar o nome do Senhor. O nosso Deus não precisa de sorte. E é bem certo que sem Ele, nós nada podemos fazer. Pois todas as coisas funcionam por meio dEle. Você não sai de casa se Deus não quiser. Você não vem à igreja se Deus não quiser. Você não consegue trabalhar se Deus não quiser. A sua empresa, a sua firma não funciona se Deus não quiser. Ele é dono de todas as coisas. Ele manda em todas as coisas. Deus é exaltado, irmãos. Ele é soberano. É Ele quem governa todas as coisas. Esse é o nosso Deus. E como eu disse, o fim de todas essas coisas são para Ele. Há um propósito máximo na criação. E não é ser simplesmente funcional. Nós não fomos criados simplesmente para nascer e morrer. As aves do campo, as ervas, as flores, as árvores não foram criadas simplesmente para nos dar oxigênio. Não, todas essas coisas foram criadas para a glória do eterno Deus. Tudo que existe é para Ele, é para a glória dEle. Só que infelizmente, muitas vezes a gente tem uma noção um pouco fraca ou pequena a respeito da glória de Deus. Por muito tempo, eu achava que para mim glorificar a Deus, ou o lugar aonde eu iria glorificar a Deus, era na igreja, e simplesmente. Eu fazia uma dicotomia entre o sagrado e o profano. Ou seja, na igreja eu glorifico a Deus, lá fora eu não preciso. Lá fora eu faço as coisas do jeito que eu quero. E eu transformava a glória de Deus em simplesmente uma palavra. Glória a Deus, em um elogio. Mas a Bíblia nos mostra que glorificar ou dar glória a Deus é muito mais do que palavra, é muito mais do que elogio. Se os meus elogios, se as minhas palavras não condizem com a minha vida, automaticamente eu não estou glorificando a Deus.
1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 vai nos dizer: portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Se a nossa alimentação deve ser para a glória de Deus, quanto mais as nossas contas, quanto mais a minha espiritualidade, a minha vida familiar, a minha rotina, aquilo que eu falo, aquilo que eu bebo, como eu ando, tudo isso, ao fim das contas, devem render glórias ao eterno Criador. Tudo deve render glórias a Deus, somente a Deus, somente a Ele. E aí você pode me dizer: James, tudo que eu conquistei, tudo que eu tenho, todo o meu sucesso foi pelas minhas mãos. Ninguém me deu R$1, James, ninguém me ajudou, ninguém fez nada por mim. Deixa eu te dar uma triste notícia nessa noite: você só foi bem-sucedido porque Deus permitiu. Não, James, isso não é verdade. Ou você acha quem é que te deu a vida? Ou você acha quem é que te deu o ar que você respira? Quem é que te deixou saudável para trabalhar? Não foi Deus? Ou você acha quem é que te deu os animais do campo para que você se alimentasse e os cereais? Quem é que trouxe a chuva no tempo certo para que as plantas crescessem para nos alimentar? Não foi Deus? Se você é bem-sucedido, você é bem-sucedido porque Deus quis assim. E não tem um propósito maior nisso que não seja glorificar a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. O seu propósito maior não é ser bem-sucedido. O seu propósito maior não é ter sucesso ou fama. O seu propósito maior não é ser o bambambam, ser aplaudido pelas pessoas. O seu maior propósito é glorificar a Deus. E como eu disse, em todas as suas ações, em toda a sua vida, em toda a sua forma de ser, em tudo. Pois todas as coisas foram feitas por Ele e por meio dEle. Provérbios capítulo 16 vai nos dizer o seguinte: ao homem pertencem os planos do coração, mas a resposta vem da língua do Senhor. Ao homem pertence o plano do coração, mas a resposta vem da língua do Senhor. Tiago vai além. Ele vai dizer o seguinte: olha, sabe o dia de amanhã? Você não deve viver o dia de amanhã como se ele pertencesse a você. Mas você deve viver o dia da manhã como se ele, ou melhor dizendo, como dizendo que ele pertence a Deus. Se o Senhor quiser, eu farei isso. Se Ele não quiser, eu não farei. Todas as coisas acontecem, meu irmão, se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser. E deixa eu te dizer uma coisa. Muitas vezes, a gente quer simplesmente ouvir sim da boca de Deus. Muitas vezes a gente quer que todas as coisas funcionem bem na nossa vida. É natural, não só você, eu também quero que as coisas vão bem na minha vida. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando tudo deu errado, quando aconteceu, quando você perdeu aquela pessoa, isso foi permissão de Deus. Quando a sua vida acabou entrando num desastre, isso está dentro dos propósitos de Deus. Nada que aconteceu e que acontece está fora dos desígnios do Senhor. Tudo acontece porque Ele quer. Porque Ele quer. Essa é a verdade descrita em toda a Escritura. Essa é a verdade demonstrada em toda a palavra de Deus. Essa é a verdade que nós podemos anunciar ao mundo, a verdade de que o Bolsonaro não é ele quem governa o Brasil, mas sim um Deus poderoso que está atrás dele. Os presidentes, eles surgem porque Deus também quer, é Deus quem levanta os seus representantes e os seus governantes. Isso está lá em Romanos, no capítulo 16. É Deus quem faz isso, irmãos. É Deus. Muitas vezes a gente está acostumado a esperar em homem,
A gente põe a nossa esperança, deposita toda a nossa confiança nos governantes, nos legisladores, e esquecemos que existe um Deus muito maior do que todos os legisladores. Há uma profecia em Daniel a respeito de alguns reinos que surgiriam. E a profecia está ali dizendo ou anunciando para que nós saibamos que nenhum desses reinos de homens é eterno. Mas Daniel nos mostra que surge naquela profecia um reino eterno, o reino do nosso Senhor, o reino do nosso Deus, e é por isso que Ele merece toda a honra e toda glória e todo louvor. Só que glória a Deus não é simplesmente um elogio ou algo que nós podemos fazer a Ele. Glória a Deus é sobre quem Deus é. Deus é o nosso Senhor glorioso. E não há nada que nós possamos fazer para mudar isso. Nada. Nenhuma das nossas palavras, nenhuma das nossas ações irão mudar quem Deus é. Deus é o nosso Senhor. Ele é glorioso e nada que nós façamos irá mudar isso. Por fim, deixa eu te falar um pouco a respeito da glória do Pai revelada no Filho. Hebreus 1:3 vai nos dizer o seguinte: o Filho é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. A criação, as coisas que existem, elas são a revelação comum da glória de Deus. Elas são a placa dizendo que existe um Criador inteligente por trás de tudo isso. A criação serve para demonstrar quem Deus é e os seus atributos invisíveis. Mas existe uma coisa, uma revelação especial que foi trazida não agora para todos os homens, mas para os eleitos de Deus. Essa revelação especial se chama Cristo Jesus. Cristo é o esplendor da glória de Deus Pai. E Ele se manifestou para fazer manifesta aos homens quem Deus é. Certa feita, um dos apóstolos perguntaram a Cristo: olha, Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus olha para ele e diz: eu estou há tanto tempo com vocês e vocês me perguntam, mostra-me o Pai? Meu irmão, Jesus Cristo é a expressão exata da glória de Deus. Se queremos contemplar a glória de Deus, devemos ir até Cristo Jesus para tal feito. É em Jesus que nós contemplamos e vislumbramos a glória de Deus. É em Jesus. Romanos 3:23 vai nos dizer uma coisa incrível. Vai nos dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem, por sua natureza, está afastado, distanciado da glória de Deus. O homem nascido em pecado não pode glorificar a Deus. Mas Cristo, a revelação especial do Evangelho, o Deus Todo-Poderoso se manifestou para que os filhos de Deus pudessem agora render graças a Deus, louvar ao Senhor por todos os seus feitos. Lembra quando você estava lá no mundo? Quando você estava distante do Evangelho e você não conseguia reconhecer quem Deus era? Sabe quem é que te deu permissão para reconhecer tal ato? Cristo. É por meio de Cristo que nós contemplamos e vislumbramos o Pai e a sua glória. É através de Cristo. E deixa eu te falar uma coisa. Não existe nada que nós possamos fazer para alcançar tal glória. Não existe nada em nossas mãos para que nós possamos alcançar tal salvação e vislumbrar de tal glória. Todas essas coisas são dadas de graça pelo nosso Senhor Jesus. Todas essas coisas foram adquiridas pelo nosso Senhor Jesus. Foi Ele quem conquistou todas essas coisas por nós no Calvário. Por isso, eu já começo aqui, fazendo a minha cama, finalizando, dizendo: será que existe em você um desejo de se autoproclamar e autoglorificar?
Será que você está com um desejo ardente de dizer que você faz as coisas pela sua vontade porque você quer? Deixa eu te contar uma coisa. Todas as coisas só acontecem por causa dele. Nada do que se fez, nada daquilo que existe se formou sem ele. O maior propósito, repito, nosso é glorificar a Deus por meio de Jesus Cristo. É Deus quem efetua todas as coisas em nós. A única coisa que nós cooperamos com Deus em nossa salvação foi com os nossos pecados. Foi a única coisa que nós demos a Cristo enquanto Ele nos deu a sua justiça. Por isso, irmão, é por isso que nós venhamos, cada culto aqui enfatizamos, não, irmãos, nós devemos vir à igreja para glorificar a Deus. É por isso que nós repetidamente pregamos essas mensagens dizendo, o homem não é nada, o homem é pecador, é pequeno, é pó. É por isso, irmãos, porque nós devemos servir ao nosso propósito maior, que é glorificar ao Senhor. Talvez até hoje, você veio à igreja pensando o seguinte, olha, eu vou lá na igreja porque a minha vida está atribulada, está difícil, eu estou com umas dificuldades imensas. Isso é justo, não é algo errado. Mas lembre-se que existe um Deus que está acima das suas dificuldades e que quer que você venha aqui, não simplesmente para pedir, mas para glorificar o nome dEle. Irmãos, a igreja foi feita e formada com um propósito. Não é criar pregadores, não é exaltar cantores, não é fazer amizades. A igreja e o seu maior propósito é glorificar a Deus, exaltar a Deus em tudo, em todas as coisas. É para isso que nós nascemos, para glorificar a Deus, para glorificar ao Senhor. Por isso, como glorificaremos ao Senhor? Eu creio que nós glorificaremos ao Senhor com a nossa humildade, com o nosso reconhecimento, com a nossa adoração sincera, dizendo, Senhor, eu nada posso, eu não tenho capacidade de fazer nada, Deus, eu sou tão pequeno, Senhor, eu sou pó, eu vim a essa terra sem nada e não tenho nada para te oferecer, pois todas as coisas são tuas, ó Deus. Me ajuda, Senhor, a glorificar e exaltar o seu nome. Hoje eu te conheci e vi quem tu és. Eu vi quem é o soberano sobre toda a terra. Com humildade, irmãos, é que nós glorificaremos o nome de Deus. Com reconhecimento sincero. Com reconhecimento sincero. Quando você vai a um Deus grande, quando você vai a um Deus todo-poderoso, quando você vai a um Deus santo, 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 quando você vai a um Deus que criou todas as coisas, há um espelho que vai refletir em você, e você vai ver quem você é e quem Ele é. E nessa equação, irmão, quem é o maior? Quem é que merece toda a glória? Quem é que merece todo o louvor, toda a adoração? Quem é? Será que somos nós? Não. Nós devemos dar somente glória ao nosso Deus. Irmão James, e se eu não quiser glorificar a Deus? E se eu não quiser adorar a Deus? E se eu não quiser cumprir com os desígnios de Deus e a vontade de Deus? E se eu me manter rebelde contra o Senhor? Talvez em vida você não vai glorificar a Deus, mas em morte, com a sua justa condenação, com sua justa condenação, Deus será glorificado. Não existe possibilidade no universo de os homens roubarem a glória de Deus. A glória de Deus não pode ser aumentada ou diminuída. Se em vida nós não rendemos graças e glórias a Deus, eu tenho certeza que com a nossa morte, quando chegarmos diante do juiz de toda a terra, do santo dos santos, que não tem o pecador por inocente, naquele dia, nós glorificaremos a Deus. Não existe possibilidade, irmãos, de nós não glorificarmos a Deus. Por isso, nós devemos aproveitar todos os dias da nossa vida, como o nosso maior propósito, como a nossa causa primaz,
como aquilo que a gente mais deseja e almeja, glorificar a Deus. Servir a esse propósito lindo, maravilhoso, a esse propósito revelado em Cristo Jesus. Nós que agora temos paz com Deus, não há nada melhor do que adorar a Deus. E se a gente não quer glorificar a Deus aqui, por que a gente vai para um céu onde aquilo que mais existe é a glória de Deus? Para um novo céu e uma nova terra, que são iluminados pela glória de Deus. Irmãos, eu termino aqui dizendo, não existe nada maior ou melhor do que glorificar ao nome de Deus e servir a esse propósito. Irmão James, que palavra áspera, irmão James. Irmãos, essa é uma verdade das Escrituras, e é uma verdade seríssima, que muitas vezes tem sido escondida. E é por isso que muitas vezes nós acreditamos em campanhas de prosperidade, é por isso que muitas vezes nós barganhamos com Deus, é por isso que muitas vezes nós pensamos que Deus é um Deus de troca, porque nós não entendemos que todas as coisas são dele. Irmão James, isso significa que eu nunca vou receber nada de Deus? Não. Isso significa que eu nunca vou ter nada? Não. Isso significa que quando você ter todas essas coisas, a glória é dele e não sua. É ele quem merece a glória por todas essas coisas. Em nada nós podemos nos gloriar. Irmãos, eu quero terminar com o texto de Filipenses capítulo 2. Aleluia. Versículo 9, que nos fala a respeito de Jesus Cristo. Aleluia. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Aleluia. Que nos diz a palavra de Deus. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu e você temos um propósito. A Igreja de Cristo tem um propósito. Nós temos o propósito de anunciar a Jesus Cristo, a todos os homens, a todas as línguas, a todas as nações, para que eles conheçam a Cristo e glorifiquem a Deus. Irmãos, nós devemos ser aqueles que vão anunciar as boas novas do Evangelho, para que Cristo seja glorificado e muito mais ainda o nosso Senhor, o nosso Deus. Entenda, a razão para existirmos é para valorizar Deus e levar a todas as nações confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vou repetir. Entenda, a razão para existirmos é para valorizar Deus e levar todas as nações a confessar Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Todas as coisas. Vamos se colocar de pé nessa noite? Aleluia. Vamos orar nessa noite. Eu pediria que você, nesse momento, não pedisse nada. Ou melhor dizendo, que a única coisa que você pedisse é: Senhor, me ajuda a glorificar o teu nome. Me ajuda a reconhecer quem tu és. Me ensina mais a respeito do Senhor. A única coisa que eu queria que estivesse na sua boca nessa noite é isso. Senhor, Santo de Israel, Deus Todo-Poderoso, Deus Criador e Soberano, Tu que criaste todas as coisas, Tu que chamaste à existência aquilo que não existia. Deus, Tu és tão santo e tão lindo, tão poderoso. Não há nada em nós que se compare ao Senhor. Não existe Deus como o Senhor. Pai,
Nós temos sim um pedido, e o nosso pedido é: glorifica teu nome em nós, Deus. Usa-nos para a tua glória, para o teu louvor, Deus. Ajuda-nos em todos os aspectos da nossa vida, te glorificar, render graças a ti. Não deixa-nos sair daqui essa noite sem render a ti graças, glórias e louvores, Deus. Pois esse é um propósito que vale a pena, Senhor. Ajuda-nos a viver por tua graça e glória. Ajuda-nos a render graças a ti, Deus. Ajuda-nos, Pai. Nós queremos, Senhor, verdadeiramente, por meio de Jesus Cristo, se aproximar de Ti e render graças, louvores, glórias, exaltação ao Teu nome, pois Tu mereces toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Deus. Perdoe, se muitas vezes, Jesus, nós queremos aplauso, se muitas vezes nós queremos reconhecimento, se muitas vezes nós almejamos, Senhor, Deus, que os homens glorifiquem a nós. Perdoe também aqueles que depositam sua confiança, Senhor, em barro, em ídolos. Aqueles que depositam suas confianças no homem, Deus, perdoem, Senhor, e ajuda-os a entender que todas as coisas são feitas para a sua glória e para o seu louvor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém.